Oi, pessoal. Vamos dar uns minutinhos. Deixa eu ver se não vai dar microfonia. Boa noite. O pessoal do NPD já tá aqui. Gente, aprendendo a mexer aqui nas funções. Só esperar uns minutinhos. Gente, o som tá bom? Não sei se tá dando microfonia. Boa noite. E aí, a Mária, a Mel, todo mundo. Gente, esperando só uns minutinhos pra gente começar a live, mas enquanto isso eu vou explicar como é que vai ser a live de hoje. A gente vai falar do lançamento do nosso livro, que vai ocorrer na quarta-feira, na livraria Martins Fontes, lá na Avenida Paulista, número 509, na Bela Vista. O lançamento vai ser das 18 até as 21. Ah, obrigada, pessoal. Dá para entender que bom. E o lançamento vai ocorrer na livraria e a gente espera lotar a livraria. A gente está muito feliz com esse lançamento. Foram. Depois eu vou chamar o Guilherme para a live, mas foram vários meses, acho que chegou a ser mais de um ano de organização. Ai, que bom, a Mel vai na live. Vai na live não, vai no lançamento. A gente espera todo mundo lá na livraria, vai ser muito. Vamos voltar à livraria, vai ser muito legal ter todo mundo. O título do livro é Direito Internacional entre a Tradição e Revolução no século XXI. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Guilherme para se juntar a nós. O Guilherme também foi organizador da coletânea. Eu sou a Bruna Sueco, eu fui organizadora junto com o Guilherme e eu vou perguntar para ele um pouquinho como é que foi organizar a coletânea daqui a pouquinho, mas só lembrando do nosso lançamento na quarta-feira, daqui a pouquinho, gente, se der para dar uma passadinha lá, das 18 às 21 a gente vai estar lá. Vai ser, vamos ficar muito felizes com todo mundo indo lá e tirando foto com a gente. Por favor, vamos lá, vai ser muito legal. Essa coletânea, ela contou com 53 colaboradores, o Guilherme vai falar melhor, mas foram 53 mais eu e o Guilherme, então 55 autores no total. Destes autores, 46 eram da Universidade de São Paulo, da onde eu estudava, então a grande maioria. E também por isso a gente acabou fazendo essa live em conjunto com o Núcleo de Estudos Internacionais e o Núcleo de Proteção de Dados, que está aqui também na live, daqui a pouco a gente vai chamar eles, porque foram grandes aliados nossos para fazer essa coletânea possível. Então eles vão contar um pouquinho como é que foi organizar, como é que foi escrever os artigos da coletânea, e eu vou explicar como é que vai funcionar a live de hoje. Nós vamos começar daqui a pouquinho chamando o Guilherme, que foi o principal organizador. O Guilherme, na verdade, me convidou, mas ele vai contar melhor como é que foi, para explicar o processo de criação do livro, explicar os temas. Depois a gente vai chamar a Ana Sambo Budarrazi, também conhecida como Anitta, famosa. Ela é a atual coordenadora do Núcleo de Proteção de Dados e na época da coletânea ela também era coordenadora do Núcleo de Estudos Internacionais, pelo qual a gente está fazendo a live aqui, mas ela vai falar um pouquinho mais da visão do NPD, né, o Núcleo de Proteção de Dados. É nossa advogada de proteção de dados, gente, já fazendo a propaganda da Ana. E depois a gente vai convidar o João Vitor, que é também um grande amigo meu, assim, um aliado demais, assim, parceiro para todos os projetos. E ele está como atual coordenador do Núcleo de Estudos Internacionais, então ele vai contar também um pouquinho como é que foi organizar e participar da coletânea, já que o Núcleo de Estudos Internacionais contou com quase metade
os artigos dessa coletânea. Foram, dos 19 capítulos que temos, 9 foram pelo pessoal do Núcleo de Estudos Internacionais, então, com certeza, o Núcleo foi o maior aliado, assim, para fazer essa coletânea possível, e foram trabalhos sensacionais. O João vai explicar melhor para a gente como é que foi. Então, agora, começando oficialmente a live, eu vou chamar para a live o Guilherme Stabile, que foi o principal organizador da obra. Deixa eu só colocar aqui que ele tá aqui, eu já vi que ele mandou mensagem. Vou convidar ele para entrar na nossa live e falar um pouquinho como é que foi essa organização. E se você conseguir... apareceu aqui pra gente já, Gui, mas a gente não consegue Boa ver sua noite, câmera. gente. Você tá com a Opa, câmera ligada? Agora boa noite, sim, gente. perfeito. E aí, Boa boa noite, noite, Bruna. Boa noite, Gui. pessoal. Espero que todos estejam bem. Boa noite. O Guilherme vai contar pra gente um pouquinho. Eu vou perguntar pra ele como é que foi. Primeiro, eu vou fazer algumas perguntas e aí o Gui vai respondendo ao decorrer. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, Gui, é de onde surgiu essa ideia da coletânea e o que motivou você a fazer essa coletânea? Bem, Bruna, primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu fico muito feliz com o pessoal comparecendo na live de lançamento. Eu também, como a Bruna falou, espero ver todo mundo lá na quarta-feira, quero conhecê-los pessoalmente. Vai ser um evento bem legal. Mas, então, vamos direto ao ponto. De onde surgiu a ideia? Sobre a obra. Ela surgiu inspirada, baseada numa constatação um pouco incômoda. Nas prateleiras das livrarias, nas seções especializadas em direito, com exceção de alguns clássicos da disciplina do direito internacional, como, por exemplo, livros do saudoso Cansado Trindade e outros, a maioria das obras são manuais ou são cursos, que apesar de todo o mérito que têm, eles são genéricos por natureza. São essencialmente genéricos porque se destinam à graduação e a passar, en passant, assim, pelos temas mais gerais, sem se aprofundar em nenhuma vertente específica do direito internacional ou se especializar nas peculiaridades de cada ramo. Então, assim, a partir da identificação da realidade como muito complexa para ser analisada, tão somente com estudo por meio de manuais, eu tive a ideia de conceber esse livro que reúna em uma única obra toda a diversidade desse campo de estudos do direito internacional em suas mais variadas vertentes. O objetivo, então, foi criar essa coletânea em que cada capítulo servisse como um exemplo da variedade temática do direito internacional, para que tanto o especialista como o estudante de graduação finalizasse a leitura com uma visão alargada da complexidade da disciplina. Então, esse foi mais ou menos o espírito da ideia e da coletânea. Em síntese, eu diria que em um cenário em que a fragmentação do direito internacional se impõe como uma regra da disciplina, uma marca distintiva da disciplina no nosso século, mais do que nunca se faz necessário conhecer muito bem as partes, ou seja, essas subdivisões específicas da matéria, para que se compreenda o todo, sem que a gente reduza o nosso campo de análise e apele para simplificações que podem ser limitantes para o estudioso. Então, foi a partir dessa constatação que a ideia surgiu, e aí eu convidei a Bruna, né? Eu conheci ela num congresso de direitos humanos, mandei mensagem para ela e tive a sorte de conhecê-la porque ela foi essencial para o pro projeto sair do papel. Sem ela, o projeto não teria acontecido. Então, eu já aproveito aqui para agradecê-la publicamente por todo o apoio que ela deu para a ideia. Eu que agradeço, Gui, por ter me chamado. E realmente a gente participou do congresso e a gente publicou no na mesma coletânea naquele congresso. Uhum. O Gui viu que a gente pesquisava assuntos parecidos e me chamou. E eu aceitei na hora, porque eu fiquei muito animada também com a ideia de nunca tinha pensado se querem organizar uma coletânea. Sempre participei como coautora em outras coletâneas, mas esse projeto realmente me chamou muita atenção, assim, o Gui
foi assim essencial para começar todo esse projeto e eu adorei ter sido convidada. Foi uma honra para mim, na verdade, ter organizado junto com você, Gui. E foi um desafio, né, Bruna? Foi um Demorou desafio bastante porque tempo. nenhum dos dois tinha organizado nenhuma coletânea antes, já tínhamos participado de outras, mas organizar como coordenadores a gente realmente não tinha ideia. E aí, para isso, também foram essenciais todos os colaboradores que conseguiram, que Demais. confiaram na gente. E a gente só tem a agradecer muito por estar realizando esse sonho, né, Gui? Exato. A minha segunda pergunta é sobre os temas da obra, né? Para explicar um pouquinho melhor também, quando o Gui veio falar comigo, ele já tinha todos os temas. Eu achei incrível, eu achei que ele já tinha pesquisado muito todas as temáticas muito atuais de direito internacional que ainda estão sendo desenvolvidas e que seria realmente muito inovador ter uma obra com todas essas temáticas. Então, eu te pergunto sobre as temáticas do livro, Gui. Então, o processo de elaboração dos temas foi bem interessante, porque eu realizei uma revisão bibliográfica bem compreensiva, assim, muito ampla, especialmente na bibliografia estrangeira, para pensar as discussões mais candentes assim na esfera acadêmica e importá-la, de certa forma, para a bibliografia em língua portuguesa. Porque eu até compartilho uma experiência, o meu trabalho de conclusão de curso foi em Direito Internacional, e eu tive muita dificuldade em encontrar bibliografia nacional sobre temas mais específicos da matéria. A maioria da bibliografia de maior peso é em língua estrangeira. E eu acho isso uma lástima, porque a gente tem uma literatura jurídica brasileira que tem que ser reforçada cada vez mais. Então, eu pensei essas discussões mais interessantes na esfera acadêmica e tentei, de certa forma, adequando para a nossa realidade nacional, trazer para a literatura jurídica em língua portuguesa, para ampliar o acesso, inclusive, a esse tipo de conhecimento. E os artigos, né, que os capítulos, eles são fortemente interdisciplinares e eles são agrupados em 10 áreas mais gerais, que são correspondentes aos desafios novos do direito internacional, cada vez com importância mais renovada no século XXI. Essas 10 áreas são o direito internacional e tecnologia, que eu, por exemplo, escrevi sobre processos de interferência eleitoral por potências estrangeiras e o que isso tem a ver com o princípio da não intervenção, por exemplo. Outro tema são os novos desafios do direito internacional humanitário, que com a guerra no leste europeu acontecendo atualmente, ganha importância cada vez mais renovada. Também a proteção do indivíduo no século XXI e a ascensão da pessoa humana ao patamar cada vez mais importante no direito internacional, inclusive com, por exemplo, a concessão de capacidade processual ao indivíduo em na Corte Interamericana, por exemplo, ou nas cortes europeias. Também a temática do refúgio, a questão do refúgio, que é sempre importante. O papel do direito internacional na defesa da ecologia global. O direito internacional do meio ambiente também se faz presente na coletânea. Também o direito do mar, a relação do direito também com as relações internacionais no século XXI, a relação entre direito e política. Também na nossa realidade latino-americana, os retrocessos e progressos da integração regional, especialmente com a pandemia da Covid-19, o que isso tem a ver com o direito internacional e como esses processos de integração regional podem ser mecanismos de combate à pandemia, por exemplo. Também em relação à Covid, a emergência do direito internacional sanitário, que ganhou cada vez mais importância, e era uma área muito desprezada do direito internacional, que era pouco estudada e, a partir da pandemia, ganhou interesse renovado. E também um artigo sobre direito internacional privado, para a gente não ficar só no direito internacional público. Então, são esses 10 temas gerais que a coletânea apresenta, e nessas 10 áreas específicas, e cada capítulo inserido nessas áreas mais gerais, eles são exemplos dessa diversidade temática do direito internacional. Então, esse é mais ou menos o espírito da coletânea, é um espírito de expansão de horizontes, é um espírito de fazer com que o estudante ou o profissional consiga entender toda essa amplitude temática que o direito internacional pode ter. Então, é mais ou menos isso que motivou também a obra e o que tem relação com os temas que foram escolhidos para a coletânea. Perfeito, Gui. Realmente, eu fiquei bem impressionada quando o Gui me chamou para fazer a obra, porque eram realmente temas muito
interessantes, inovadores, que eu realmente não tinha conhecimento. E foi muito interessante de chamar os colaboradores para pesquisar cada um desses temas. E acho que o Gui deve ter ficado também impressionado assim, da extensão da pesquisa, né, que os colaboradores Uhum. fizeram. Foi realmente incrível. Foi muito profundo. Exatamente, foi muito profundo. Os artigos, a gente tinha uma média de 20 páginas, mas a maioria não Uhum. conseguiu se ater apenas a 20 páginas, porque eram assuntos que tinham muito o que falar. Eu fui um deles, inclusive. Meu artigo tem 32 páginas, apesar de eu mesmo ter definido 20 como limite. Então, O meu também, não consegui me ater às 20 páginas, porque tinha realmente bastante assunto interessante para tratar, né? uhum. Realmente campos ainda pouco explorados no direito internacional que a gente Exato. queria começar essa discussão acadêmica. E por fim, Gui, tem uma última pergunta, essa um pouco mais pessoal, para Uhum. saber como é que foi a sua experiência de coordenar essa obra, é, como é que foi para você tudo isso? Olha, foi uma experiência muito enriquecedora, eu diria. Muito desafiadora também, porque, tal qual a Bruna, eu nunca tinha coordenado uma obra, nunca tinha atuado como coordenador, só como autor. Então, essa relação com as pessoas e foi bem legal, mas ao mesmo tempo bem desafiador. Teve bastante trabalho, o meio de campo com a editora, toda essa parte mais burocrática que a gente não tinha tanta experiência, mas que foi uma experiência muito legal. E assim, no geral, esse trabalho de coordenação só reforçou meu apreço que eu tenho pela carreira acadêmica. Eu achei muito legal esse ambiente. E também as pessoas com quem eu tive esse prazer de contar para me ajudar e para fazer esse sonho nosso acontecer, esse projeto sair do papel, para a consecução desse projeto tão ambicioso, foi muito legal, assim. Então, não só por reforçar o meu apreço pela carreira acadêmica, mas também por me propiciar essa possibilidade de conhecer pessoas com interesses afins e pessoas que pesquisam a mesma área, que têm essa vocação para pesquisa. E, assim, eu vou aproveitar então para agradecer nominalmente, assim, a Bruna especialmente, por todo o apoio que eu já explicitei, ao Núcleo de Estudos Internacionais, por fornecer inúmeros dos autores que participaram com a gente, sempre todos muito dispostos e com ânimo. E também aproveitar para reconhecer a editora dos editores, né, na pessoa do Alexandre Maza, que encampou o nosso projeto e, e fez com que a gente realmente pudesse ter essa publicação acontecer de fato, não ser só um projeto. E também o professor Paulo Borba Casella, que fez o prefácio da nossa obra e também nos ajudou com essa parte de conhecer a editora, e foi bem legal, assim. Então, eu queria reconhecer esse esforço coletivo, parabenizar a todos e agradecer a todos. Então, o resultado do nosso empenho vai estar disponível quarta-feira, né, Bruna? Daqui a pouquinho, né? A Nesse gente evento, daqui a esperou pouquinho. tanto por esse momento e vai chegar, a gente nem tá Foi quase 2 anos, acreditando. né? Foi quanto? 1 ano e meio que a gente demorou? Por aí, né? Foram quase 2 anos, em novembro de 2020, que a gente participou do congresso e começamos todo o trabalho do zero, assim, sem saber nada, Uhum. nenhum dos dois. Mas deu tudo certo, né? A gente Deu tudo realmente certo. contou com muita colaboração, não só dos autores, mas de professores, para ajudar a gente a publicar, né? Em especial o professor Paulo Borba Casella, que Uhum. nos ajudou a encontrar a editora e também nos deu os caminhos das pedras, né? Para a gente conseguir realmente publicar. Então, realmente foi um grande apoiador nosso, inclusive coordenador do Núcleo de Estudos Internacionais também, que está aqui hoje, que vão falar com a gente daqui a pouco. E realmente foi um trabalho em grupo, assim, a gente sente muito o poder mesmo, né, desse trabalho em grupo, porque realmente se fosse só eu e o Guilherme, com certeza não teria dado certo. Foram muitas mãos aí para tornar esse sonho possível. E Exato. agradeço Foi muito, Gui, realmente um esforço coletivo ímpar, assim. com certeza. Foram 55 autores no total, mas muito mais gente do que esses 55 que realmente ajudaram a tornar esse sonho, essa publicação possível. E agradeço muito que agora
Vou te dar um tchauzinho da live, porque a gente tem mais convidados hoje. Mas muito obrigada por disponibilizar seu tempo também para falar hoje com o pessoal aqui de Imagina, como foi Bruno. organizar a obra e Eu que convidar todo agradeço mundo por para sempre quarta-feira, disponível. né? Obrigado, Bruna. Obrigado, gente. A gente se vê quarta, então. Até quarta, Gui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou chamar agora o pessoal do NPD pelo Instagram oficial deles para se juntarem a nós. E conseguem me ver e me ouvir? Perfeitamente. Olá, Tudo bem? Boa noite. boa noite, como está? Certo, e com você? Tudo bem, melhor agora, né? Com essa convidada Com maravilhosa certeza. Com nossa, essa companhia. movimentando nossa noite. A Ana Samba Budarrazi, ela é a atual coordenadora do Núcleo de Proteção de Dados, pelo qual ela está no Instagram aqui agora. E ela também foi coordenadora do Núcleo de Estudos Internacionais, inclusive quando a gente começou todo esse projeto, né? Mas hoje a gente chamou ela para falar realmente do pessoal do NPD, do Núcleo de Proteção de Dados, para explicar um pouquinho melhor sobre o núcleo e como é que foi organizar os artigos, escrever os artigos. Eu sou suspeita para falar dessa advogada maravilhosa, uma grande amiga minha, então só tenho elogios a ela. E a minha primeira pergunta, então, para você, Ana, é muito estranho chamar a Ana de Ana. Para mim é a Anitta, gente. Não tem como. Ela é a verdadeira Anitta. Anitta tá ótimo. Então vamos de Anitta, gente. Então, Anitta, a minha primeira pergunta para você é, na verdade, o que é o Núcleo de Proteção de Dados, né? De como surgiu esse núcleo, do que se trata. Você pode explicar para gente, por favor? Com certeza. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Bruna, ao Guilherme, a todos vocês por terem organizado não só a live de hoje, ter dado essa oportunidade para todo mundo ter uma palavrinha, apresentar o NPD, trazer aquele spoiler do que a gente vai poder encontrar nos capítulos, mas também por ter organizado a coletânea em si, foi um trabalho espetacular, nem imagino o trabalho que tenha dado. A Bruna, como amiga, já às vezes dava uma desabafada, contava, atualizava, mas parabéns, foi um trabalho que deu certo, inclusive o lançamento vai ser na quarta-feira, e acho que a gente pode falar aí por todo mundo que estamos super animados em participar do evento e ter essa publicação. Bem, para apresentar um pouquinho o Núcleo de Produção de Dados, ele é um grupo de estudos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, então o tal NPD. Ele é orientado pelo professor Carlos Portugal Gouveia, e atualmente ele consta com 10 coordenadores, alguns semi-aposentados e outros novatos, então a gente está aí num período de transição de coordenação. Eu sou uma das coordenadoras fundadoras, e o NPD ele surgiu, na realidade, de uma dor nossa de não debatermos tanto um tema tão relevante dentro da academia. Agora a gente começou a ter algumas matérias, inclusive, por exemplo, do professor Juliano Maranhão, mas ainda assim é algo embrionário, que acho que todo mundo da coordenação queria trazer um destaque essencial. Então a gente abriu esse grupo de estudos, foi bastante no surto, a gente pensou nisso em uma semana, na semana seguinte a gente já tinha toda a estrutura do NPD, conversando com o professor Portugal, e ele, com grande boa vontade e prestando aí todos os esforços, a gente conseguiu consolidar o grupo de estudos. Atualmente ele consta com 3 frentes, então a gente tem os encontros semanais, com todos os alunos da graduação que, enfim, foram aprovados no processo seletivo, e a ideia é justamente a gente conseguir promover a cultura de privacidade e proteção de dados, e igualmente o estudo dentro da academia, mas também fora, né, das salas de aula, então ser um debate justamente mais informal.
Mas considerando a relevância do tema e essa nossa grande tentativa de tornar a cultura da produção de dados algo recorrente e com acesso à informação, a gente começou a elaborar a gente acabou organizando as lives, que atualmente todas podem ser acessadas pelo nosso canal do YouTube, que está na descrição do Insta, deem uma olhadinha lá. E mês passado a gente começou com as pílulas de conhecimento e a newsletter pelo próprio Instagram. Então é isso. Acho que tentei resumir rapidamente, mas a ideia foi justamente a gente conseguir promover esse estudo e cultura em produção de dados. Ai, perfeito, Anitta. Ela é uma grande apaixonada em proteção de dados e achava absurdo não ter um núcleo de proteção de dados na faculdade. Então ela foi e criou o próprio núcleo, gente. Perfeito demais. Eu também agora pergunto, Anitta, você também fez artigos, né? E também coordenou alguns artigos da obra. Então eu pergunto com relação aos artigos, como é que foi essa experiência para você? Você podia contar pra gente? Não, com certeza. Foi uma experiência inspiradora. Eu não vou esconder, foi difícil, foi desafiadora, mas também foi muito inspiradora. Por dois motivos. Um, sempre a questão de trabalhar em grupo e a gente ter essa troca de conhecimento entre todas as pessoas que estão elaborando. Os dois artigos que eu ajudei a organizar e a elaborar, eles constaram como coautoria. Esse especificamente organizado pelo NPD, foram 7 pessoas que escreveram. E ao mesmo tempo que parece ser bastante gente, foi muita pesquisa, a gente poderia ter pesquisado inclusive muito mais, porque é um tema que não se esgota, é um tempo que se renova o tempo todo. Eu acho que, como próprio exemplo, a gente tem que a gente enviou o artigo aí em meados do ano passado, e a gente já tem novas atualizações da legislação europeia em relação ao tema. Então, é isso, está em constante atualização, renovação, e ao mesmo tempo a gente precisa, apesar de ser um debate relativamente novo, ele é um tema antigo. Então teve bastante coisa aí para cavucar. Então, a experiência da gente conseguir fazer tudo isso em grupo, ter muitos braços para fazer bastante pesquisa, para coletar o máximo de conhecimento possível, para a gente entrar em calls, debater o que a gente coloca, o que a gente não coloca, como faz, inclusive aprender um com o outro, isso foi extremamente enriquecedor. E além disso, a gente tem a oportunidade de adentrar e se especializar por meio da pesquisa um tema de transnacionalização de dados pessoais dentro de um artigo, que, como vocês mesmos falaram, foi impossível fazer em 20 páginas, em um tema que tem poucas respostas, que a gente pesquisa, não consegue trazer muitas conclusões, mas que a gente consegue trazer muitos questionamentos. Então, foi uma experiência completa, em todos os sentidos. E você teve realmente a experiência completa, né, Anitta? Porque você coordenou alguns artigos, escreveu outros, e também estava ali do meu lado o tempo inteiro perguntando da coordenação do próprio livro, então você teve a experiência completa mesmo. Um backstage total. Foi a grande apoiadora minha, como sempre, e ela já falou que eu desabafava bastante para falar como é que estavam sendo as coisas, então realmente a Anitta foi uma das autoras aí essenciais para nossa coletânea. Tenho a agradecer a parceria. Sempre juntas, né? As nossas parcerias são incríveis, né, Anitta? E você acabou adiantando a minha terceira pergunta, que era realmente sobre o tema do artigo. Mas você gostaria de falar um pouquinho melhor do tema do artigo do NPD, ou explicar um pouquinho melhor, talvez, dos outros 2 artigos, se você quiser, os que você escreveu também? Uhum. Não, com certeza. Acho que como aqui eu estou em nome da NPD, eu vou trazer o que a gente trouxe, o tema que a gente escreveu, que foi o capítulo 3, a coletânea de Direito Internacional e Proteção de Dados no Contexto da Sociedade da Informação. Depois, quando vocês pegarem o livro, deem uma olhadinha lá. Assim como em todos os demais capítulos. Mas para trazer um pouquinho um spoiler do que vocês vão poder encontrar lá, a ideia foi a gente traçar
uma pesquisa e procurar respostas do que seria essa nova fronteira, uma fronteira digital completamente dinâmica, completamente diferente na sua funcionalidade como em relação à lógica que funcionava anteriormente, que era uma lógica exclusivamente territorialista, né? Hoje em dia a gente está falando de âmbito digital, né? Onde estão os limites, onde começa e onde termina, né? E tratando especificamente sobre a sociedade da informação, a gente tem um uso constante pelas empresas e por demais agentes, pelos próprios estados, desses dados pessoais em âmbito internacional. Uma troca, um uso comercial, um uso político. Então, no primeiro momento, a gente tentou entender o que seria essa tal de sociedade da informação. O nome é muito bonito, e ele significa muita coisa. Esse conceito ele surgiu na década de 60, em que vários economistas e vários sociólogos eles perceberam que empresas que tinham as suas atividades econômicas ligadas com informações e dados pessoais, elas tinham uma tendência a gerar mais lucros. Isso começou a aumentar com o tempo, e em 2017 a gente tem aqui, eu peço até licença para ler o nome do pesquisador, mas a gente tem o Sérgio Amadeu de Silveira, que ele finalmente consolidou a ideia de uma sociedade informacional e uma economia baseada em tecnologia que trata a informação como o principal produto. Quando a gente entra em contato com esse conceito e quando a gente começa a estudar mais aprofundadamente o que ele poderia significar, a gente entende que, no final, a gente vive em uma sociedade digital, sem fronteiras, do ponto de vista de proteção de dados. Ela não vai ser barrada, por exemplo, para controle de passaporte. Os nossos dados eles podem estar localizados em absolutamente qualquer lugar do mundo. Considerando essa preocupação, a grande pergunta é como que o direito ele vai lidar com tudo isso? Então, o que o artigo ele buscou fazer foi buscar, do ponto de vista nacional / regional, eu digo regional por conta da União Europeia, como as legislações elas têm lidado com isso, e aqui a gente tem o estudo do escopo pessoal, material, territorial, pessoal e material, para saber quando que você vai conseguir aplicar a legislação do país X ou Y. A gente tem uma tentativa dos próprios órgãos internacionais de tentar regular essa transnacionalização dos dados pessoais. A gente tem todo o debate de direito internacional público, eu monto um tratado, quantos estados vão ratificar esse tratado? Então, eu monto algo mais principiológico, até que ponto ele de fato vai ser aplicável e observado pelos estados. E por fim, depois de bastante pesquisa, a gente chegou na conclusão que os órgãos internacionais eles têm focado na própria atuação das empresas. Então, só para fins de exemplo, em 2020, as empresas elas acumularam cerca de 16 trilhões de gigabytes em informações, que seria algo correspondente a 40 milhões de anos assistindo filmes de Netflix. É muita coisa. E essas empresas elas têm um dever de observar direitos humanos e de respeitá-los e traçar os limites de responsabilização. Isso por quê? Porque elas são capazes de diminuir os impactos sobre o próprio titular de dados pessoais. Então, observando essa tendência dos órgãos internacionais de regular a responsabilização e atuação das empresas, a gente começou a estudar um caso prático, que é dos Scrums 1 e 2, são dois casos, na realidade, que eles são casados, que foi uma tentativa primária de criar um sistema homogêneo de tutela de privacidade e proteção de dados. Que é aqui que a gente tem a nossa atualização, que eu comentei antes, que é justamente agora a União Europeia, ela invalidou os dois sistemas. O primeiro já estava invalidado, que é o de Safe Harbor, e agora a gente tem o Privacy Shield, que foi invalidado. E a grande pergunta é, como fica? No nosso artigo, a gente não encontrou respostas específicas, mas a gente conseguiu descobrir as tendências que órgãos internacionais e empresas têm adotado, e trouxemos diversos questionamentos para todo mundo conseguir pensar junto com a gente. É isso. Perfeito, Anitta. É um dos temas mais atuais, assim, com certeza. Estamos na sociedade em que os nossos dados estão por aí, né? E não dá para gente ficar sem uma proteção desses dados. Né? A Anitta é advogada de proteção de dados, ela fez esse artigo junto com outros advogados de proteção de dados e também alunos da graduação, os coordenadores do NPD,
Então, realmente é um artigo de muita qualidade, gente, já vou dando esse spoiler. E como o Guilherme está falando aqui que vai ter que ter um volume 2, né? Porque como a Anitta falou, já tem muitas atualizações. Então, são realmente temas que a gente pegou muito atrás do direito internacional, muitas coisas que estão ainda sendo desenvolvidas. Então, já estão aí, né? Já estamos encomendando aí o volume 2, Anitta, porque precisamos dessas atualizações. Já tô na lista, inclusive um para contribuir e dois para ler também dos demais capítulos, né? Ai, com certeza, gente. Todos os capítulos são incríveis, né? Eu li todos, claro, porque estávamos como organizadores, mas realmente estão muito incríveis, assim, com muita qualidade. Não estou falando, tá, tudo bem, vocês vão achar que é muito parcial a minha opinião, mas então vocês leiam ali a, a coletânea e depois me falem. Com certeza vocês vão gostar bastante também. Anitta, muito obrigada pela participação hoje na live. Maravilhosa, amei seus brincos. Ah, olha só. E te espero então na quarta-feira, né? Lá no lançamento. Combinado, com certeza a gente vai se ver lá. E obrigada de novo pelo convite, por todo o processo, inclusive a gente conseguir trocar mais uma das experiências que a gente teve. A Bruna falou que eu fui coordenadora do NEM, mas ela foi junto comigo, do começo ao fim, desde 2018. É, a gente já passou por muita coisa e poder concluir a coordenação com uma experiência desse tamanho foi graças a você. Então, muito, muito obrigada e obrigada pelo convite. O NPD mandou um abraço para todos vocês. Ai, eu é que agradeço, e nós também, eu pelo Guilherme e por eu como amiga também agradeço todo o apoio de sempre, inclusive nesses projetos que, como a Anitta falou, encerrou a nossa coordenação no Núcleo de Estudos Internacionais e não poderia ter sido melhor, assim, foi uma experiência incrível em todos os sentidos, assim, de conseguir fazer um projeto conjunto com amigos e também ter um produto de muita qualidade no final. Então, muito obrigada, Anitta. Obrigada, boa noite, boa live. Vou abrir aqui o espaço para os demais. Um beijo. Beijos. E já falando do Núcleo de Estudos Internacionais, né? Como eu tô aqui pelo Instagram do Núcleo de Estudos Internacionais, então eu vou chamar diretamente um dos coordenadores, atuais coordenadores do núcleo. A gente usa a sigla NEI, né? Que é o núcleo pelo qual estamos aqui fazendo a live. Esse coordenador é o João Vitor, olha só, ele está aqui já. Também sou muito suspeita, gente, também um dos meus melhores amigos, então só tenho elogios, mas ele veio hoje aqui especialmente para falar do Núcleo de Estudos Internacionais e como é que foi a experiência de coordenar, como é que foi a experiência de escrever também alguns dos artigos. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Bruna. Tudo ótimo. Boa noite, todo mundo que está assistindo aqui. Muito bom estar aqui nesse espaço. Ai, muito bom te receber, com certeza. Como primeira pergunta, eu queria perguntar realmente o que é o Núcleo de Estudos Internacionais, se você pudesse dar uma visão geral para quem não conhece o núcleo, por favor. Ok, não, combinado. Bem, Bruna, acho que você compartilha do meu posicionamento de que falar do núcleo de estudos é sempre muito fácil e se a gente pudesse, a gente falaria uma noite inteira sobre isso, né? Então, o Núcleo de Estudos Internacionais, ele é um grupo de estudos também da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E eu queria até resgatar algo que eu achei muito interessante que o Guilherme trouxe, da constatação de que quando você vai numa livraria e você vai na seção de livros de direito, você quase não encontra literatura nacional sobre direito internacional, principalmente o direito internacional público. E eu acredito que isso é algo que, na verdade, é um reflexo das nossas próprias faculdades. Então, tanto dentro da Faculdade de Direito da USP, eu consegui entender muito cedo que o direito internacional era um ramo que precisava de cada vez mais envolvimento nosso, para ter
desenvolvimento e para aparecer mesmo como uma disciplina interessante para os estudantes de direito, eu acho. E foi justamente assim que surgiu o núcleo de estudos. Apesar de eu ter uma participação mais recente na coordenação, eu tenho muito contato com coordenadores antigos, a Bruna, por exemplo, que foi minha mentora. E o Ney, ele vem com essa proposta de estudar o direito internacional público e seus diversos ramos. Ele surgiu em 2002 e desde então ele tem assumido diversas roupagens e projetos diferentes. E hoje em dia os nossos 2 projetos principais são o grupo de estudos, em que nós selecionamos temas específicos de direito internacional dos direitos humanos e colocamos esses temas em discussão entre os participantes do grupo, que são membros da graduação da Faculdade de Direito. E nós temos também a frente das competições internacionais de direito internacional simuladas, que são os Moot Court Competitions, né, os famosos, que são basicamente simulações de litígios perante os órgãos jurisdicionais da comunidade internacional. E eu queria apresentar também, Bruna, a JESSEP, né, Moot Court Competition, que é aí a competição simulada mais tradicional do mundo, que simula um litígio perante a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão jurisdicional da ONU, e na qual o Ney tem tido tradicionalmente resultados muito expressivos. Então, nós conquistamos o campeonato nacional nas últimas 2 edições da qual participamos, e inclusive na última edição que participamos em 2021 e 2022, a equipe da USP chegou na semifinal global, perdendo para Harvard. Então, acho que foi extremamente significativo e a gente fica muito orgulhoso de compartilhar esses resultados. Principalmente pelo fato de que é um espaço onde nós, alunos, conseguimos estudar esse tema que acaba sendo um pouco restrito. Com certeza. E eu acabo de voltar também de uma competição. A gente estava em Washington até ontem, anteontem. E a USP tem essa tradição de participar das competições, que é uma das formas que a gente tem também de desenvolver essas pesquisas em direito internacional. Né? Foi o que me despertou interesse lá no começo, quando eu estava na graduação. E a Anitta aqui que está comentando e que também acabou de sair da live, inclusive foi a coach, né? Foi a organizadora da última equipe, que ficou em 4º lugar, perdendo para Harvard. Então, realmente foi uma experiência muito magnífica, assim. Foi, eu e o João participamos também da outra edição anterior, né? Também teve ótimos resultados. A gente ganhou a competição nacional, né? Então, foi realmente a gente fala, a gente é suspeito para falar, mas que foi realmente a minha melhor experiência da faculdade foi ter participado dessas competições. Para além das viagens, claro, que são ótimas, as próprias competições são um modo muito divertido de aprender. E muitos dos colaboradores são também pessoas que participavam dessas competições e já tinham esse amor pela vida acadêmica, por escrever, e isso foi concretizado na nossa coletânea, com muitos braços. Com certeza. É uma escola, né? Com certeza. E com alunos muito bons. E, João, também queria perguntar para você como é que foi a experiência mesmo de fazer o artigo. Na época você estava já na coordenação, né, do Núcleo de Estudos Internacionais. Você participou também, como a Anitta, de todas as formas possíveis, né? Além de estar do meu lado o tempo todo, mas também coordenando um artigo, fazendo parte de outro artigo. Então, como é que foi essa experiência para você? Eu participei de 2 grupos de artigos e coordenei um outro grupo. E a gente desenvolveu esses artigos através de grupos que a gente separou com os integrantes do grupo de estudos do NEM. E eu acredito que muito da forma pela qual a gente desenvolveu o trabalho dos artigos conversa com a forma pela qual todas as atividades do NEM são desenvolvidas e conduzidas. Então, a gente sempre gosta de repetir que
a gente é um espaço de alunos para alunos. E isso é algo que eu sinto desde que eu entrei no NEI, em 2019, e continuo sentindo agora que eu estou na coordenação, de que realmente é um espaço direcionado para alunos. A gente sempre foi muito focado em tentar construir o nosso conhecimento a partir das nossas próprias experiências e das informações, do conhecimento que a gente tinha e levava para o grupo para compartilhar e para discutir. E eu acredito que isso conversou muito com a forma pela qual a gente desenvolveu os artigos. Uma preocupação que nós tivemos na coordenação dos artigos foi de que todos estivessem envolvidos em todas as partes da elaboração do trabalho. Então, desde aquela pesquisa inicial em que a gente levantava a bibliografia preliminar sobre o tema, para entender realmente qual seria a estrutura e quais seriam os principais pontos daquele trabalho, até o processo de revisão no final do artigo. Então, eu acredito que isso foi muito positivo para todo mundo, porque deu uma visão geral sobre como elaborar um trabalho acadêmico. E eu fico feliz também porque até hoje a gente recebe muitos feedbacks positivos do pessoal que participou desse trabalho. E eu posso dizer por mim, como participante, que foi uma experiência assim, que mudou a minha graduação. Não só pela experiência de poder desenvolver um trabalho acadêmico de tanto calibre, né, que é de escrever um artigo, realmente fazer uma investigação profunda sobre temas tão atuais e que nunca tem uma resposta, mas também por poder conduzir e ter a experiência de desenvolver um trabalho desses em grupo, que é algo que a gente leva para a vida inteira, né? Então, acho que, assim, a gente só tem a agradecer mesmo a essa parceria com você, com o Guilherme, com a editora dos editores, contando aí com a orientação do professor Paulo Casella, que é sempre uma honra. A honra foi nossa, Jô, agora já revelei seu apelido, não consigo. Desmandou já. Os apelidos, gente, desculpa. O João começou como no primeiro semestre que a gente organizou, né? Foram 2 semestres no Núcleo de Estudos Internacionais. Ele começou como participante de um artigo e no outro semestre ele organizou também outro artigo. Então, foi um nome de muito peso também nessa coletânea. Tem muito a agradecer, né? Não só pela coletânea, mas por sempre também apoiar meus projetos, estar sempre comigo também, Gil. E, por fim, também eu queria perguntar um pouquinho para você explicar como é que, aliás, qual foi esse tema que você escreveu. Você explicar um pouquinho, no geral, como é que foi essa investigação. Claro. Bem, falando um pouco de um artigo que eu desenvolvi inclusive com a Ana, que foi o primeiro capítulo da coletânea, sobre as emendas de Kampala e a soberania cibernética como objeto material do crime de agressão. Esse foi um trabalho muito interessante de se desenvolver, porque, enfim, eu já tinha o direito penal internacional como um dos meus principais interesses na graduação, e o tema é extremamente atual. A gente partiu principalmente do estudo das emendas de Kampala, que foram um aditivo ao Estatuto de Roma, que é o Tratado Constitutivo do Tribunal Penal Internacional, que trouxe à jurisdição do tribunal o crime de agressão. O crime de agressão, da maneira pela qual ele foi trazido para o Tribunal Penal Internacional, bebia muito das referências tradicionais do ato de agressão, que ficou tipificado nos documentos fundantes da ONU. Então, por exemplo, a gente tem a definição de ato de agressão na Carta da ONU, de 1950, e na Resolução 3314, famosa também, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 1974. O problema aqui é que esses documentos eles partem de uma análise pré-cibernética do crime de agressão. E o enfoque que a gente deu no trabalho foi de entender como que a nova realidade da sociedade da informação entrava para a consideração desse crime. A gente trabalhou muito com o conceito de soberania cibernética, que é um conceito de que os estados eles
também exercem jurisdição sobre o espaço cibernético, à medida em que eles, através da autoridade que eles exercem, podem regulamentar esse espaço, e não só regulamentar esse espaço, como também criar estruturas e infraestruturas para o controle desse espaço. E pela própria relevância que esse espaço cibernético tem assumido durante o tempo, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que o meio cibernético é um dos principais espaços de expressão e de fruição dos direitos humanos. E até é o espaço onde o Estado vai exercer algumas de suas principais funções. Não por outro motivo que essa crescente expressividade do meio cibernético trouxe à baila novas formas de ataques contra um Estado. Então, a gente tem aí o crescente reporte de ataques cibernéticos contra Estados. Um grande exemplo disso, muito atual, são os ataques que são conduzidos por alguns grupos russos contra a Ucrânia. Então, a gente tem tido diversos reportes desses ataques acontecendo. E a gente tentou entender nesse artigo se esses ataques poderiam ser passíveis de proteção penal nos termos do Tribunal Penal Internacional. E a gente identificou 3 problemas principais. O primeiro problema foi um problema de jurisdição, ou seja, bem simples. Pouquíssimos estados ratificaram as emendas de Kampala. Inclusive aqueles que já eram parte do Estatuto de Roma, muito poucos aderiram às emendas de Kampala. Então, haveria uma dificuldade do Tribunal Penal Internacional exercer a jurisdição sobre esses possíveis perpetradores do crime de agressão. O segundo problema é um problema de culpabilidade e atribuição. Geralmente, esses ataques que acontecem no meio cibernético, eles deixam pouquíssimos rastros. E por esse motivo é extremamente difícil identificar quem seriam os seus verdadeiros perpetradores, né? Fora isso, seria difícil entender qual seria o esquema de liderança desses grupos que conduzem esses ataques, porque geralmente esses grupos responsáveis são grupos paraestatais com pouca organização. Então é difícil a gente entender quem que realmente teria sido responsável por pensar esse ataque, conduzir esse ataque, quem teria sido indispensável ou não para que esse ataque acontecesse. E o último problema é a questão da gravidade, né? Então, o Tribunal Penal Internacional, ele vem parte dessa ideia de punir aqueles crimes que seriam os mais graves na comunidade internacional. A coisa é que os critérios para avaliar essa gravidade ainda são muito vinculados a uma realidade pré-cibernética. Então, a gente tem aí, por exemplo, critérios como o poder de destruição das armas que são empregadas nos ataques, ou o impacto concreto que o ataque teve no território do país. Mas a gente sabe que, por um ataque cibernético, esses critérios não valem de nada, eles não nos ajudam em nada. E como pensar quais seriam os critérios para entender qual é a gravidade do ataque cibernético? São essas perguntas que a gente tenta resolver, ou pelo menos traçar um panorama no artigo. E foi um trabalho assim, incrível de desenvolver. Eu desenvolvi junto com a Ana, né? Como eu disse, e foi assim, um momento único, porque a gente realmente mergulhou de cabeça nesse tema. E a oportunidade foi imperdível, assim, foi essencial. Incrível, Jô. E não me surpreendi por você ter escolhido exatamente esse tema para falar, porque o Jô é o nosso penalista internacionalista, é assim? Ou é internacionalista penalista? Sempre me confundo, gente. Penalista internacionalista, acho que fica bonito, né? Fica mais bonito, né? Ele é o nosso especialista do Tribunal Penal Internacional, Estatuto de Roma, e também se especializou aí nas emendas de Kampala, nesse artigo. Então, temos esses nomes incríveis, especialistas nessa coletânea, como o João, a Ana e vários outros autores que escreveram artigos, como vocês puderam ver aí um spoiler de muita qualidade, né? João, muitíssimo obrigada por participar da live de hoje. Eu também trabalho em escritório, tenho uma vida corridíssima e consegui um tempinho pra gente para falar como é que vai ser a coletânea. E te espero na quarta-feira, né? Você estará lá?
Com certeza, estarei lá, imperdível. Muito obrigado, Bruna. Assim, é sempre um prazer estar aqui com você e prestigiar esse trabalho que a gente contou com a colaboração da editora dos editores. Acho que é sempre uma honra. E por mais oportunidades como essa, né? Muito obrigado, assim, foi ótimo. Com certeza. Ai, obrigada, Jo. Boa noite. Muito obrigada por participar da live de hoje. Boa noite, Bruna. Boa noite, pessoal. Até mais. Beijo. E só para encerrar a nossa live, gente, lembrando do lançamento que vai ser na quarta-feira, às 18 horas, das 18 às 21, na Livraria Martins Fontes, lá na Avenida Paulista, número 509, no bairro da Bela Vista. Esperamos todos lá. É 509 mesmo, Avenida Paulista, número 509. Vai ser nessa quarta-feira, gente. Por favor, deem uma passadinha lá. A gente vai ficar muito feliz de ter todo mundo no nosso lançamento. Vamos encher a livraria. Muito obrigada para todo mundo que assistiu hoje, conseguiu tirar um tempinho também para acompanhar essa live. E esperamos vocês lá na quarta-feira, gente. Beijos e boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.